Existem lugares que não são só destino, são pausa, conforto e inspiração. Tours Free Sítio, o seu lugar para renovar, apresenta Por Trás da Placa, o podcast que revela as histórias de quem transforma ideias em grandes negócios. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Por Trás da Placa, o podcast que tem como principal objetivo falar sobre o empreendedorismo raiz, ou seja, o que acontece realmente por trás da placa. E no episódio de hoje nós temos aqui um convidado muito especial, com todos os nossos convidados, né? Sempre convidados especiais aqui trazendo conhecimento para a gente, o doutor Elber Nogueira, que é advogado, escritor, consultor, filósofo e pastor. Esqueci de alguma coisa, doutor? Não? Por aí. Enfim, doutor, quero agradecer aí a sua presença, né, ter aceitado o nosso convite para estar aqui falando um pouquinho. Queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, para a gente começar aí a falar um pouco da jornada como um todo, né? Pessoal, consultoria, e aonde entra essa consultoria, onde entra, de repente, até a própria filosofia, né? Sim. E, principalmente, né, a gente finaliza aí com um direito, né, que toda empresa precisa desse suporte, né? Mais do que nunca. Obrigado, primeiramente, pelo convite de estar aqui. É sempre uma honra estar com você, Anderson. A gente tem já uma história juntos aí, né? Alguns anos de conhecimento. Os cabelos grisalhos não deixam mentir. Os quilinhos a mais também não, por aí. E, na verdade, assim, eu venho de uma raiz de uma origem muito humilde, né? De uma origem muito simples. A minha mãe, por exemplo, ela é costureira, meu pai é caminhoneiro. Eu sou cria daqui de Nova Friburgo, de um bairro de periferia aqui de Nova Friburgo. Estudei em escola pública a minha vida inteira até a faculdade. Eu fui aluno do Feliciano Costa em Conselheiro, fui aluno do estadual aqui no centro. Jamil Jaik, exatamente. Fui aluno lá. Foi aluno lá também? Foi. Os melhores foram, né? E engraçado que foi ali no Jamil que nasceu a questão do direito para mim. Essa questão do gancho do escritor, eu sempre gostei de escrever, mas isso era um hobby. Eu gostava de escrever minhas poesias ali no ensino médio. E ficava ali apurrinhando a cabeça das minhas professoras de literatura. Sempre fui apaixonado pela literatura e também sempre fui apaixonado pelo comportamento humano. No ensino médio, a minha ideia era me formar em psicologia, mas aí eu tive uma professora, graças a Deus que eu tive essa professora. Ela falou: Elber, você não consegue ouvir, você consegue falar, então você não serve para ser um psicólogo, você precisa aconselhar as pessoas. Engraçado que toda a minha vida ela passou por esse momento de aconselhamento. E aí ela fez um trabalho de meio de curso, onde a gente fez um júri simulado ali. Tinha ali uma situação de um livro que até hoje não se sabe ao certo qual é o desfecho do livro, Dom Casmurro, de Machado de Assis. É uma briga eterna entre os críticos se a Capitu, que é uma das principais personagens do livro, traiu ou não traiu o Bentinho. E ali a gente fez um júri simulado e eu venci esse júri simulado. A mosca do direito me picou ali. Ali começou. Foi ali. Legal. Aí eu falei, cara, que legal esse negócio aqui. E coincidências ou não da vida, umas 2 semanas depois, teve um pessoal da faculdade, de uma das faculdades aqui de Friburgo, fazendo um anúncio do curso de Direito em Nova Friburgo. Aí eu falei, cara, é isso. Quase que a gente foi colega, então, de turma, porque eu cheguei a fazer prova para essa primeira turma de Direito da faculdade. Então, quando eles trouxeram o curso, eles foram anunciar lá. Eu sou, na verdade, da segunda turma. Tá. Eu sou da segunda turma de Direito dessa universidade aqui em Nova Friburgo, né? E aí eu me encontrei com Direito, me encontrei com várias coisas. Imagina, uma criança vindo de um bairro periférico de Nova Friburgo, de um colégio, vindo de colégio público, de repente você tem contato com Rousseau, com Montesquieu, de repente você tem contato com filosofia do direito, sociologia e as matérias técnicas do direito propriamente dito, né? E assim, por uma graça de Deus, graças a Deus, eu consegui ir muito bem nos estudos. Eu era sempre um dos melhores alunos da sala, graças a Deus, a honra é dele. E havia uma pessoa que trabalhava ali, que estudava ali comigo, que na verdade era um economista, administrador, sócio de um grande escritório aqui de Nova Friburgo, talvez o maior escritório de advocacia empresarial de Nova Friburgo. Chamei a atenção dessa pessoa pelos trabalhos que a gente fazia junto, pela desenvoltura, e ele me chamou então para trabalhar nesse escritório. Comecei a trabalhar nesse escritório.
Assim que me formei, já tinha carteirinha da OAB, mas entrei como estagiário, aprendendo mesmo, né? Eu não tive padrinho, campo, né? Eu não tive padrinho. E a gente aprende em campo, né? A faculdade dá uma base, mas a gente aprende em campo. Com certeza. A faculdade, eu sempre falo assim que a faculdade ela só te ensina a pensar daquele jeito. Ela não te ensina nada, ela te ensina a pensar. E a partir dali é o que você falou, é o campo que realmente ensina, né? Fui trabalhar de estagiário nesse escritório, aprendi na marra mesmo. Não sabia o que era protocolar uma petição, não sabia o que era escrever uma redação. Não sabia, eu sabia a teoria, que é muito bonita, mas não encampa em nada. Aí começou a minha vida de estagiário. Encarar fórum, encarar... Quem nunca, né? Naquela época os processos eram de papéis ainda, então a gente tinha alguns volumes bem grandes que a gente tinha que ir para um lado para o outro. As audiências eram presenciais, tinha que ir para lá e ficava 2, 3 horas, às vezes, nos corredores do fórum. Era uma época legal. Mas o que acontece? Eu já entrei direto na advocacia empresarial. Eu não passei pela advocacia criminal, não passei pela advocacia de família, não passei... Eu entrei num escritório especializado, focado em empresa. A quem eu devo todo o meu aprendizado, inclusive, vale registrar, não vou citar nomes, mas quem conhece... Citar, pode citar. Pode citar. Então, assim, a termos de gratidão, eu agradeço muito a minha vida profissional ao Dr. Leandro Simão, da LS Advocacia. Legal. Ele ainda atua ainda? É o maior escritório de advocacia empresarial de Friburgo. Bacana. Pode, inclusive, ser nosso próximo convidado aí para bater um papo com a gente. Pode chamar, ele viria. Ele viria. Legal. Ele, o filho dele, que agora está assumindo. Já está convidado. Vem sim, Leandro. Vamos articular isso aí. Vou marcar ele nos arrobas aí. Isso aí. Devo muito mesmo que eu aprendi a ele. Mas o que eu percebi, Anderson? Eu percebi o seguinte, que lá é um escritório com foco no contencioso, ou seja, na beligerância, no processo, né? São empresas que são processadas que procuram ele para defender. Esse escritório, ele foi advogado, e eu aprendi muito, de uma grande concessionária aqui de Nova Friburgo. Então, assim, era pancada mesmo, sabe? Aí tinham empresas de ônibus que eram clientes desse escritório. Atendia não só a região, né? Não. Ele realmente atendia o Brasil inteiro. Tinha empresas para o Brasil inteiro. E era muito no foco, o foco era realmente esse, contencioso. Era como eu posso dizer assim, conter o risco, minimizar o impacto da pancada, né? A empresa levou uma pancada, então a gente tinha que vir e diminuir esse impacto dentro de um processo. Mas o que eu percebi ao longo dos anos? Eu entrei como estagiário e saí de sócio dele. Em 8 anos de trajetória eu me tornei sócio dele. Saí porque quis sair, porque eu comecei a perceber que o contencioso é muito caro para a empresa. A empresa que chega ao ponto de ser processada, ela vai gastar um dinheiro ali, né? Mesmo ela tendo a razão, mesmo ela estando certa, porque ela vai ter o gasto do advogado, ela vai ter o gasto do processo, ela vai ter o gasto muitas vezes de ter que fazer um recurso de uma sentença, de uma decisão que não foi muito boa. E se você coloca na ponta do lápis, uma empresa não sai de um processo gastando menos do que R$10.000 hoje, em termos de hoje, e um processo que leva tempo, de 5 a 8 anos é o tempo médio de vida de um processo. Então você imagina, quando se trata de uma grande empresa, não, aquilo ali entra no fluxo, aquilo ali já é cálculo de risco. Mas a maioria das empresas que a gente atende não é grande empresa, é pequeno e microempresário. Então você imagina, um pequeno e microempresário, dono de uma mercearia com 10 funcionários, vamos tomar esse cara. O cara aprendeu na marra, o cara veio do zero, o cara tem as implicações, não tem conhecimento jurídico de como é que funciona o nosso sistema judicial, de repente ele leva um processo trabalhista por algum descuido que ele teve. Na hora não intencional, né? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Realmente, falta de conhecimento, acontece muito isso. Uma hora extra que não registra bem o banco de dados, porque faltou um artigo ali na burocracia que você precisava. De repente, contrata uma pessoa acreditando que ela está como contrato temporário, mas na verdade o contador deu um mole ali, colocou como contrato, e aí a pessoa quer mandar embora, aí já tem uma série de direitos. Enfim, alguma coisa. Esse camarada vai ficar com um processo, por mais que ele esteja
certo. Por pelo menos 5 a 8 anos aquilo na cabeça dele. Pois é, não é só o gasto, né? Não. Tem o psicológico, tem o tempo, né? Que volta e meia ele tem que estar se disponibilizando para... E todo o processo é um desgaste, que você falou bem, é um desgaste emocional, porque ele marca um fim não harmonioso de uma relação. Então, o que acontece muitas vezes? Eu já vi um caso como esse que aconteceu, foi um caso que eu atuei, enfim, não vou nem dizer o segmento. Ele acolheu uma pessoa que tinha sido expulsa de casa. Essa pessoa foi expulsa de casa por algumas questões e tal. Nessa época ele tinha 17 anos, menor de idade, não podia trabalhar. A opção era, ou esse cara dormia no fundo de um quartinho que tinha nesse restaurante e tinha um lugar para dormir, ou ele ia para a rua. A empresa foi humana, falou, não, vamos acolher você. Enquanto você está aqui, horário de trabalho, né? Eu te pago o salário, não te cobro lá. Olha só, eu não te cobro o aluguel e eu te pago o salário. Perfeito. Passam-se 10 anos, essa pessoa ela entra na justiça pedindo horas extras e ela entra pedindo diferença salarial. Qual a diferença salarial? Dormir no local. Não, é o aluguel que não era aquele valor do aluguel que ele não era cobrado, ele pediu para que fosse incorporado como salário in natura. Ué, gente, olha só. Ganhou a causa? A gente teve que fazer acordo. Entendi. A gente teve que fazer acordo. Ela ficou durante um bom tempo, mas o pior não foi isso. O pior foi aquela pessoa que foi acolhida. Exatamente. Eu já ouvi histórias parecidas com isso. É o que mais a gente escuta. Aquela pessoa que foi acolhida em um determinado momento, sai do sufoco onde ela estava, e aí esses fins são traumáticos. Eu não quero nem entrar no mérito, se tem ou se não tem, mas o gasto emocional. Então, assim, eu comecei a perceber que existia o gasto financeiro, que não é barato, um processo judicial no Brasil hoje, e havia o gasto emocional também, que às vezes você tinha uma relação não rompida, e eu já vi muito empresário falar assim, eu vou até as últimas consequências, mas eu não abro mão de nada, mas era motivado pela raiva, motivado por alguma coisa nesse sentido. Talvez no primeiro momento, né? Mas no decorrer do tempo aquilo a raiva vai passando. Né? Eu sempre falo com meus clientes, tem que ser pragmático. Por isso que eu gosto da advocacia empresarial, no final das contas, pelo seguinte, eu sempre falo com eles, no fim é só dinheiro. Ruim é você trabalhar numa vara de família, onde você vê um pai que não vê a filha, onde você vê uma pessoa, uma vara criminal, a pessoa pegando uma cadeia, muitas vezes porque teve um erro. Isso me pesaria. Agora, sim, como pessoa, entende? Sim. Agora, com os empresários, eu sempre brinco com eles, é só dinheiro. Dinheiro você consegue mais. Dinheiro você trabalha, Deus te deu capacidade para você chegar até aqui, você vai superar essa. No final é só dinheiro. É verdade. Não tem muita coisa. Só que eu comecei a perceber isso. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que havia uma distância muito grande entre o que o advogado falava e o que o empresário ouvia. São mundos completamente diferentes, são pensamentos completamente diferentes. O advogado pensa com a lógica do direito, com o ordenamento jurídico posto. Isso pode, isso não pode, isso, a gente pode por aqui, a gente pode. E com o tempo eu fui percebendo que o empresário não pensa assim. O empresário pensa em risco. Talvez valha a pena eu me arriscar, mas aqui na frente você pode, né, se dar mal. Eu sei, mas o risco que eu vou correr, se ele me trouxer um ganho, vai ser maior do que aquilo que eu posso perder. Do que o prejuízo. E não estava batendo isso na minha cabeça. Eu não conseguia fechar essa conta. Por quê? Porque eu comecei a perceber que um problema que aqui estava em 500 mil reais, eu já tive causas assim, milionárias mesmo, sabe? Você resolvia aqui no início com 10 mil. Se tivesse fechado um acordo, se tivesse chamado para conversar, se tivesse implementado um plano de carreira, se tivesse implementado um PCD aqui atrás. Então, se você faz algumas coisas aqui atrás, você evita um problemão aqui na frente. Só que a gente falava isso para o empresário e o empresário não entendia, porque ele só entende de risco. Então, o que eu precisei fazer? E aí eu tive um ponto de virada na minha vida. Se a gente está falando um pouco da minha vida, fatídico 12 de janeiro de 2011. Né? O fatídico... a advocacia contenciosa é muito legal, me ensinou a pensar muita coisa, mas é uma advocacia, é uma profissão que demanda muito da pessoa, sabe? E nessa época, quando aconteceu o que aconteceu, a minha casa foi atingida
mais uma vez, por uma graça divina, Deus tinha alguma coisa para fazer comigo na terra. A minha casa não veio ao chão. Eu fiquei desalojado, não fiquei desabrigado. Vieram assim várias casas em direção à minha. Quando chegou na minha, a barreira abriu para um lado, abriu para o outro. Foi uma loucura. 9 pessoas morreram nessa barreira. A primeira cena que eu vi, quando o sol raiou, foram 2 menininhas abraçadas e tal. Caramba. E eu lembro que naquela correria, naquele pós-catástrofe que a gente conhece, né? Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. A minha filha já tinha sido colocada, na época ela tinha 2 anos, ela já tinha sido colocada no local seguro, minha esposa já tinha sido colocada no local seguro. E aí, o que eu perdi? Eu perdi um carro. E aí eu olhei para aquele carro, sabe aquele momento que você para tomar um fôlego? Que você corre tanto, você fala... Aí eu olhei o carro, eu falei, cara, eu perdi muito pouco. Com certeza. Mas eu podia ter perdido a vida. E aí aquela pergunta de inflexão que a gente faz, e o que eu estou fazendo dela? Verdade. E o que eu estou fazendo da minha vida? Isso é uma pergunta que eu acho que todo mundo deveria, mas eu acho que a grande maioria até se faz. Mas muitos talvez não tenham resposta até hoje, né? Eu sei que você pode muitas vezes saber o que você não quer. Difícil é saber o que você quer. Difícil é você correr atrás de um objetivo. Fácil é você reclamar do que você tem. Eu não gosto da minha vida do jeito que ela é. Tá, mas e aí? Você quer o que da vida? Aí fica esse vácuo sem resposta. Não sei. E não achou a resposta. Não sei. Mas eu achei. Nesse momento, eu estava tendo um ponto de virada realmente. E eu falei assim, cara, eu sei de uma coisa. Eu quero ajudar pessoas a não sofrerem catástrofes nas suas vidas. Foi um momento de inflexão, mas também foi um momento de insight. Ali foi a chave da virada que eu comecei a fazer algumas coisas na minha vida. Talvez, seja essa a missão, né? Você pensou assim, pô, Deus tinha algum propósito para mim, né? Porque você vê que tudo ia de encontro a você também ter, né? Sim. Tido problema na tua casa, de repente não está aqui hoje. Sim. E por algum motivo não aconteceu e você está aqui. E interessante é você ter essa consciência, né? Tipo assim, caramba, muita gente perdeu muita coisa, eu só perdi um carro. Porque, infelizmente, naquela época, né, não foi muito raro, muita gente que só perdeu um carro entrou em colapso, desespero, pô, é um absurdo, não sei o quê, perdi um carro, enfim, né? Lógico, ninguém perdeu, seja o que for, é ruim, né? A gente está falando que não é nada perder. Mas para quem é da região aqui, né, porque pessoas de outras cidades, né, acabam assistindo o nosso podcast, acho que a da região sabe o tamanho, né, do que foi aquela tragédia. Até hoje, né? A maior tragédia de deslizamento de terra da América Latina. Pois é. Então, assim, as perdas foram realmente... Perdas de vidas foram muito intensas, né? Eu lembro que, assim que terminou o processo, assim que os caminhões foram embora, né, que os hospitais de campanha foram embora, quando a gente começou a circular na cidade, eu lembro que, assim, era muito comum a gente olhar para uma pessoa e se emocionar e falar, caraca, você tá vivo. Não sei se você passou por isso. Sim, e por muitas que a gente, infelizmente, não viu mais, né? Exatamente. E aí, nesse momento, eu falei, não, eu quero mudar um pouco minha vida. Eu quero começar a ajudar pessoas a não sofrerem a catástrofe financeira e a terem essa consciência. É só dinheiro. A advocacia empresarial, no final das contas, é só dinheiro. Mas aí você para de corrija se eu estiver errado no termo técnico aqui, né? Que a contenciosa é que espera acontecer o problema e resolve. Isso. Né? Aí você tem o outro lado, que é onde você atua hoje. Isso. Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Sim. Que eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores. Sim. Sem patrocinador, nós não temos canal. No have. Né? No have money. Enfim, então vamos aqui falar dos nossos patrocinadores, né? O nosso apresentador é o Tours Free Sítio. Tours Free Sítio é uma área de hospedagem aqui na cidade de Nova Friburgo, no bairro de Rio Grandina, né? Quem conhece aqui a cidade aqui. Lá você tem opções de chalé com hidro privativa, piscina privativa, tem também opções de suíte, enfim, é uma vista que eu gosto sempre de pontuar, essa vista aí que é de tirar o fôlego realmente, né? Então, assim, você consegue estar acima das montanhas sem ter que escalar. Isso é um diferencial muito grande. Então, se você procura uma boa hospedagem, com uma boa gastronomia, tem restaurante próprio, com comida à la carte, tem uma adega, né? Com uma boa carta de vinho, um bom atendimento. Então, se você procura algo, né, para descansar, relaxar, A2, né? O foco do Tours Free hoje é realmente casal que quer se desligar um pouco, né, da rotina,
Tourist Free Sítio é o lugar. Enfim, temos aqui também a Imperatriz das Louças, uma loja que vende utilidades domésticas em geral, aqui no bairro de Olaria, Nova Friburgo, Rua Presidente Vargas, a principal rua de Olaria ali, né, no interior do bairro. E aonde o Arivelto, sua esposa Sônia ali, tem produtos diversos ali, principalmente produtos para restaurante. Então, se você tem uma cozinha industrial, um restaurante, precisa de estar repondo alguma coisa ou montando, né, um estabelecimento desse segmento, só procurar ali o Arivelto, a Sônia, que ele tem de tudo lá e com quantidade. Ele faz questão de frisar que estoque é com ele, né? Enfim. Temos aqui também o Estúdio Realize, né? O Estúdio Realize é onde nós estamos agora aqui gravando esse podcast. Aqui no Estúdio Realize você pode gravar podcast, pode gravar videoaula, você pode transmitir o seu podcast ao vivo também, né? Fazer uma videoaula ao vivo e uma infinidade de outros trabalhos aí que o estúdio oferece para vocês. Só entrar lá na rede social Estúdio Realize NF e entrar em contato com o pessoal lá, o Hugo lá, que vão atender vocês lá com todo carinho. Temos aqui também a FreeWeb Agência Digital. FreeWeb Agência Digital é uma empresa que tem hoje 25 anos de mercado, já passou por diversas pivotagens, né? Começou, para quem é da cidade, começou com um portal de internet, venda e manutenção de computadores. Hoje está focado em marketing digital, principalmente em tráfego pago no Google Ads. Então, se você tem uma loja, um comércio local e quer experimentar aí o tráfego pago no Google, né? Mesmo que você não tenha operação online, só entrar em contato aí com a FreeWeb através lá do Instagram, @agência-freeweb, né? Enfim, vamos lá. Vamos falar aqui então, né? Você teve aí essa experiência, né? E a partir daí, você falou, poxa, vamos parar com a contenção, vamos entrar com a prevenção. Ali foi o início, né? Porque o que acontece logo na sequência disso? Aí eu sou apresentado à programação neurolinguística com a Maria Letícia, que esteve aqui. Que esteve aqui, foi muito legal. Um abraço, Maria Letícia, por sinal. Muito legal, muito bacana a entrevista dela. Fui apresentada a programação neurolinguística. Depois da programação neurolinguística, eu fui ser formado em coach pelo instituto dela também, o ICML. Então, eu tenho formação em coach. E ali começou, então, a minha trajetória por autoconhecimento. Legal. Aí eu comecei a tentar entender um pouco, porque a PNL ela fala muito de autoconhecimento e o coach ele tem um braço chamado coach empresarial. E ali eu tive conhecimento então com a primeira mentalidade que o empresário tem. Ali teve uma aberturazinha de caixa aqui. O que aconteceu logo depois disso? Aí eu fui cursar administração. Certo. Só que a administração eu não terminei. Ah, tá. Você não falou que era administrador porque realmente eu não terminei. Porque eu precisava só de algumas coisas ali da administração, né? Eu precisava de um conhecimento específico da administração que eu adquiri. Com base nisso, eu fui ser consultor empresarial. Podemos falar também? Pode. O nome? Pode, claro. Eu fui, qualquer coisa... Eu fui consultor pelo Sebrae durante alguns anos, 3 ou 4 anos. Quem sabe o Sebrae não vem aqui, né? Patrocina o canal do podcast. É uma possibilidade. É uma possibilidade sempre. E aí eu fui ser consultor do Sebrae e aprendi muito também nesse meio tempo. Então, aí eu comecei, nesse mesmo tempo, a tomar coragem para trilhar o meu próprio caminho com essa advocacia mais preventiva, com a advocacia que fosse mais voltada a você arrumar a casa do que deixar alguma coisa acontecer ali na frente. E não deixa de ser uma consultoria, né? É uma consultoria jurídica. Exatamente. Né? Você une o melhor dos dois mundos. Você une uma consultoria empresarial com o viés jurídico e aí um pouco de viés de mentoria de liderança também. E aí a gente começa, e foi nessas andanças depois que a gente acabou se conhecendo, e aí a gente foi trabalhar junto numa aceleradora de empresas, onde a gente tem a nossa história em comum, que teve casos exitosos ali, Nossa, né? Teve coisas... Tem muita história. Tem mais uns 2 episódios de podcast aí, se a gente for falar só da... E foi uma experiência bacana, né? Demais. De aprendizado, enfim. Demais. E aí hoje eu tô nessa, enquanto profissional, eu tô atuando nessa vertente. Você não faz contencioso? Claro que faço. Ele continua sendo ainda um canal importante de quem é advogado, né? Mas eu sempre brinco que o meu sucesso é falar que 80% dos meus clientes não tem processo. Que bacana. Esse é o que eu gosto, porque aconteceu eu vindo para cá, tô resolvendo a situação de uma pessoa que está com uma questão trabalhista e eu não sei o que fazer, eu ligo, a gente vai fazer isso. Quer dizer, não vai virar um processo trabalhista. Não vai, eu não quero que vire um processo trabalhista, né? A gente vai resolver antes. Como eu disse, uma coisa que aqui pode virar 500 mil,
com 10 mil aqui você resolve, não tem problema e não vira mesmo, né? E aí a gente começou a trabalhar também muito com elaboração de contratos, aí a gente trabalhou com formatação de franquia, a gente trabalhou com contrato de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? A gente trabalha muito com contrato de compra e venda de ponto comercial ou de fundo de comércio, também é uma coisa que a gente faz para não dar problema lá na frente, porque dá muito gargalo. Se a pessoa está vendendo no comércio, é porque ela tem dívida tributária, é porque ela tem dívida trabalhista, é porque ela tem... Ninguém vende comércio que está dando certo, né? A pessoa está cansada, ou o processo dela está ruim, ou houve ali uma sucessão também, que os filhos acabaram não querendo aquilo. Mas aí a gente tem que fazer o due diligence todo e levantar as questões. Não é só elaborar um contrato. Eu sempre brinco com meus clientes o seguinte, desculpa, mas eu sempre brinco com meus clientes o seguinte: contrato você baixa no Google, pede o chat GPT para fazer. A inteligência não está em você formatar o contrato, está em você formatar um contrato de forma que esse contrato não te dê problema no futuro. Exatamente, porque eu ia falar justamente isso. Porque o chat GPT, as inteligências da vida, ela pode até formatar e vai formatar. Eu já fiz essas brincadeiras lá. Sim. Enfim, só que é aquela história, né? Eu até falei aqui, acho que na última entrevista aqui, que a IA você tem que primeiro saber o que pedir, mas mais do que isso, você tem que saber analisar o que ela devolveu. Sim. E às vezes uma cláusula que ele de repente colocou e não, né, na prática não é bem assim, ou pior, né? Porque se ela colocou algo, você ainda consegue de repente ter um senso crítico e entender que aquilo ali não era para estar ali. Mas quando ela deixou de colocar, de repente, uma cláusula que ele pode ser realmente... Eu não sei onde a gente vai parar com a IA, tá, Anderson? Assim, porque eu tô assustado com o avanço tecnológico, tô muito assustado. Mas uma coisa que eu percebo que a IA ainda não tem é discernimento. Com certeza. O discernimento, eu brinco que o discernimento é a vela acesa do nosso coração, acendida por Deus. Então, isso ela ainda não tem. E não vai ter, né? Espero. Não vai, não. Dentro dessa explicação, dentro desse contexto, não vai ter. Né? Espero realmente que ela... Eu tô assustado com a IA, ultimamente, realmente. E eu já profetizei, no bom sentido, não no sentido religioso, né? Eu já profetizei o fim de 90% dos advogados. Não só advogados, né? Eu acho que muitas profissões, assim, a tecnologia em si, ela já vinha, né, meio que substituindo de certa forma. Sim. Mas aí ela né, vem muito mais agressiva, né? E as pessoas têm que, enfim, né, as pessoas têm que se adaptar a isso, entender que isso é uma realidade. E aí vem o preventivo de novo, né? Poxa, isso é possível? Então o que eu vou fazer? Né? Você tem que... E ela tem que ser a sua aliada, não a sua inimiga, né? Porque... em se tratando de IA, né? Como eu disse, ela... Eu uso, tá? Sim, é uma coisa que não tem como não usar a IA hoje. Mas o que eu percebo na IA é realmente assim, essa falta de sensibilidade. Essa falta de prever os cenários, não de forma analítica, mas de forma intuitiva. Você levantar uma intuição. Às vezes a gente entra numa empresa e fala assim, cara, aqui vai dar problema trabalhista. Quem me disse isso? Não sei de onde veio. Só sei que veio e dá problema trabalhista. Nas outras você fala, não, aqui tá tranquilo o problema trabalhista, mas vai ter problema com a prefeitura. Com um alvará, com alguma coisa nesse sentido, porque não está bem localizada a empresa. Então, essa questão da intuição que eu acho que ainda não chegou e como eu espero que não chegue, né? Mas o que acontece? Como 90% dos advogados ainda é contencioso, se você souber dar um prompt, ela faz uma petição maravilhosa, filho. Mas é que tá, você tem que saber dar o prompt. Sim. Né? Mas é o que eu tô falando. Mas você fica assim, né? Na minha ignorância jurídica total, você tem vamos entrar aqui sei lá, no criminal, por exemplo. Você tem um advogado do lado fazendo uma petição lá, não sei se seria o nome, de acusação numa IA, e tem um cara do outro lado fazendo de defesa também na IA, né? Como é que essas duas depois... Aí você tem quem vai ganhar, né? IA, né? Pois é, né? Então, assim... Não sei. Assim, mas é uma coisa que vai acabar acontecendo, acredito eu, né? Porque hoje já é tudo online. Sim, né? sim. Então, sinceramente, eu acredito que o juiz vai ser uma IA. Vai analisar, né, cada situação, que por um lado pode ser bom. Vou te contar um segredo, então. Entendeu? O STF, na época que era presidida pelo Dr. Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso,
já estava em conversa com o Google para implementar uma inteligência artificial dentro do STF, devido ao volume de trabalhos. Eu não sei se era primeiro para filtrar, começa talvez a filtragem dos processos, mas daqui a pouco... Mas tem várias formas de IA, coisas, né? petições, né? Mas eu acredito que vai haver realmente, porque vai virar uma coisa extremamente técnica. Sim. Né? Você pega as informações daqui, baixa as informações daqui, vê o que não está casando e acabou. Né? Sim, mas olha só, vamos lá. Aí a gente volta para o princípio do judiciário, que é a tal da sabedoria salomônica, né? Chegaram para Salomão, você sabe da história, né? 2 prostitutas chegaram para Salomão e falaram assim, não, criança. A gente teve um filho junto. Ela está dizendo que é dela, mas o filho é meu. É porque o filho dela morreu e o meu não morreu. Aí ficou aquela palavra de uma, palavra de outra, né? Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Salomão, a sabedoria dele, fala, traz a espada, corta a criança no meio, da metade para cada uma. Aquela que perdeu o filho falou, tá legal, justiça feita. O filho dela morreu, meu filho morreu, tá tudo certo. A mãe falou, não, dá o filho para ela, mas deixa a criança viva. Falou, então, devolve para ela. Então, esse insight, essa sabedoria, essa manha, sabe? Que falta. Isso aí... Teoricamente não dá. Tem áreas que não tem jeito. Não tem jeito. Um juiz, para julgar uma causa, ele deve ou deveria realmente atentar para a situação do caso concreto. Às vezes a pessoa nem tem tanto direito, mas você faz justiça ali. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Aí é uma crítica pessoal minha, tá, gente? Sou eu falando. Então... a gente tem que tomar muito cuidado com o ativismo judicial que está acontecendo. A justiça está pendendo demais para um espectro da sociedade em detrimento do outro espectro da sociedade. Algumas pessoas falam mais verdade do que as outras. E aí você já entra numa demanda, dependendo do espectro que você tiver, não tendo que se defender, tendo que provar a culpa do outro. Exemplo. Eu vou dar um exemplo simples, assim, que não entre em polêmica, para a gente ter... O consumidor tem sempre razão. Sim. Numa demanda entre um fornecedor de produto e um consumidor, a palavra do consumidor entra com um peso muito maior do que a de um fornecedor. O desafio de um advogado empresarial é esse. A gente já entra numa demanda meio que assim em desvantagem de igualdades, entre aspas, né? O que aconteceu com o tempo? Veja bem. No início do Código de Defesa do Consumidor, esse desajuste era extremamente necessário. Eu ia falar exatamente agora. Será que não é questão de uma atualização? Porque as coisas mudaram, né? Exatamente. Porque o consumidor, há, sei lá, X anos atrás, ele realmente era a parte mais frágil dessa relação. É de 95, pois 1995. Hoje, esse consumidor, ele já não é tão frágil assim, né? E em muitos casos, infelizmente, sim, ele está até do lado inverso. Contra grandes conglomerados, ele ainda é a parte mais vulnerável. Você sim. não discute cláusula bancária, você não chega no banco e fala, não, eu não quero essa cláusula. Sim. Não, ou é isso, ou você não pega o seu dinheiro emprestado. E você, no gargalo, você acaba pegando, né, aqueles juros que a gente conhece. Mas a troca de um produto depois do prazo numa lojinha... Né? Pois é, a troquinha da capa de um celular do rapaz que tem uma lojinha só de importado, entende? Então, assim eu acho, né, tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto o Código Civil, quanto a CLT, a nossa CLT é de 1964. A dinâmica trabalhista do mundo mudou. Demais, absurdamente. Né? Você vê, quando a CLT foi escrita, você não tinha Uber. Não tinha motoboy, não tinha iFood, não tinha... Aliás, eu tô falando, depois vocês cortam aí, se for não o caso. Mas você não tinha isso. E agora, como é que é essa dinâmica de trabalho hoje que a CLT não alcança mais? Como é que é essa legislação do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, perdão, tem 30 anos, alguém fala, olha, que beleza. Não, mas realmente precisa de uma atualização. Por quê? Porque no princípio era realmente necessário esse tratamento desigual. Hoje não. Hoje as pessoas são muito bem informadas, as pessoas são muito bem letradas. Enfim, aí a gente, quando trabalha com a advocacia preventiva, voltando à questão da advocacia preventiva, a gente fica nesse gargalo, nessa expectativa de procurar onde é que estão os gargalos, aonde é que pode dar um problema. E a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma consultoria, nesse caso ele fez um trabalho pontual. Ele queria só que eu desse uma checagem nos gargalos jurídicos da empresa e não encontrei muita coisa lá não. A empresa estava redondinha, coisa e tal. A única coisa que tinha que eu falei, cara, seu piso é escorregadio. Vai sair muito caro para escorregar, para fazer o piso.
Tudo bem, você assume o risco. Uma indenização, aí eu fiz uma pesquisa, falei, uma indenização de uma pessoa que cai dentro de um restaurante por um piso escorregadio, está nessa faixa aqui. É mais barato do que você cortar o piso, do que você realmente trocar o piso. Mas uma pessoa vai quebrar aqui dentro, você vai ter o gasto imaterial disso. Ah, quebrei minha perna no restaurante e tal, né? E como é que você mensura isso? Como é que a gente faz? Aí eu aconselhei, ele falou, faz o seguinte, você vai ali num banco desses aí e faz um seguro de acidente contra terceiro. Eu pagava uma fração de décimo do que seria a troca do piso e tinha o sinistro, né, de uma indenização de 3 vezes mais o valor do que a justiça daria. Resolvido o problema. Resolveu a parte empresarial. Entende? É isso que a advocacia preventiva faz. Ela olha os contratos, ela olha os gargalos, ela olha os termos de uso que você que ninguém lê, né? Que tá lá no final do site. É isso que a gente faz. E aí eu comecei tentando ajudar a gente. Aí foi nessa que a gente acabou escrevendo alguns livros, foi nessa que a gente acabou se tornando consultor empresarial, foi nessa, é muito nesse sentido. Mas assim, eu imagino, né, que a gente também, né, atende empresas, enfim, que exista uma certa resistência, né? Assim, você hoje já está há algum tempo no mercado com essa, né, advocacia preventiva, mas no começo foi mais difícil, tipo assim, não preciso disso? Sim, porque você mudar a cultura é muito difícil, né? E a cultura do advogado era aquele que faz processo. Então eu precisei entrar pela porta lateral como consultor. Porque o próprio empresário, né? Às vezes talvez ele se renda a esse novo modelo depois de ter um problema. Né? Sim, acontece. Aí você vem, apaga o incêndio, e agora? Vamos evitar que novos aconteçam? Acontece muito essa porta de entrada também. Doutor, estou com esse problemão aqui. Beleza, vamos resolver, mas olha, você poderia ter feito isso, isso e isso. E aí acaba entrando a advocacia preventiva nisso daí. Que eu costumo dizer, Anderson, que a advocacia preventiva é quase como se fosse um plano de saúde. Você paga para não usar. Exatamente. Você paga para não usar, mas você sabe que está ali. E olha que coisa interessante, né? Você paga um advogado para não ter processo. Porque né, as pessoas pensam o contrário, né? Pô, foi processado. Pô, cadê? Tem que arrumar um advogado. E não, eu quero ter um advogado justamente para não precisar de um advogado. Né? É contraintuitivo. Então, tipo, sim, eu vou te pagar para não precisar de você. Né? Essa é a ideia. E aí, lógico, que entra a seriedade desse advogado. Sim. Né? Porque ele está lá justamente para que esses processos não ocorram. Né? Porque o cara também, se ele não for íntegro, né? Sim. Ele meio que faz, mas não faz, deixa a coisa acontecer até para ele poder ter um serviço maior. É aquilo, a gente não promete resultado da pessoa não ter processo. O que a gente fala é o seguinte, a gente vai fazer de tudo para você não ter, mas ainda assim, se tiver, a contenção de riscos vai ser muito melhor, né? A gente vai conseguir tangenciar, a gente vai ter elementos para poder fazer uma defesa muito mais robusta num eventual processo. Até porque tem aquilo que a gente pontuou aqui no começo, né? Porque, na realidade, você não faz, você orienta. Né? Você monta tudo que tem que montar, documentação, enfim, né? E olha, você tem que seguir esse caminho. Se ele vai seguir ou não... Eventualmente a gente tem que fazer assim, a gente tem os kits jurídicos que a gente faz, os contratos que a gente faz, né? A gente, por exemplo, a pessoa trabalha com terceirizado, aí a gente faz a contratação de terceirizado, a gente, por exemplo, nós lá no nosso escritório, a gente vê toda a questão tributária, principalmente com o município, e aí entra fazendo todos os parcelamentos, tudo aquilo que a gente consegue fazer em termos de benefício tributário para a pessoa. Então, assim, tem uma mão na massa também, mas efetivamente, eu diria que é 50-50. Mas assim, vamos lá, você falou de terceirizado, eu me lembrei de uma coisa que se fala muito, né? Eu não sei como é que está isso hoje. Área comercial. Sim. Né? Hoje muitas empresas não estão mais contratando no comercial. Ele ou é um prestador de serviço, hoje com o MEI, a grande maioria acaba, né? O cara vem com o MEI e faz a prestação de serviço. E se vê muito falar do risco, né, de vínculo empregatício. O cara fica lá 10, 20 anos trabalhando para você e no final das contas depois ele... Só que ele não trabalha só para você, né? Ele trabalha para você mais 2, mais 3, enfim. Acho que empresas maiores nem faz MEI, né? O cara tem que ter uma empresa de representação, né? É uma coisa mais direta. E como você vê isso hoje, né? Essa relação com parte comercial? Isso é uma área muito cinzenta do direito ainda. Por quê? Porque o STF já definiu a possibilidade de terceirização de atividade fim da empresa.
Vamos explicar. Teve mudanças recentes a esse respeito, se não me falha a memória. Recentíssimo. Mas essa terceirização de atividade fim, na verdade, isso nasceu no governo Temer, né? Ele fez uma micro-reforma da CLT, muito bem-vinda, por sinal, e ele já falava da possibilidade de você terceirizar a atividade fim. Vamos traduzir para quem, né? Uma empresa, ela tem atividade fim e atividade meio. O que é atividade fim de uma empresa comercial? Vender. O que é uma atividade meio? A faxina. Então, o que se permitia antes? Você terceiriza a faxina. Você contrata uma empresa especializada em faxina para fazer a faxina ali e você não tem vínculo empregatício com a faxineira. Você tem vínculo com a empresa que contrata essa faxineira. Temer veio e trouxe essa inovação. Não, você pode, inclusive, terceirizar a atividade fim. Então, eu poderia, em tese, contratar vendedores para minha empresa que só vende sem ter vínculo empregatício com esse vendedor. Mas, como eu te falei, a CLT mesmo é de 1964. Ela não acompanhou as atualizações. E aí você começou a ter uma guerra no judiciário. Juízes entendiam que você pode sim fazer a terceirização de atividades fins, juízes dizem que não, que aquilo ali gera vínculo trabalhista. Porque o que gera vínculo trabalhista são alguns requisitos. Não é a assinatura da carteira. Isso é importante, acho que é legal a gente falar sobre isso. Não é a assinatura da carteira, não é a assinatura de um contrato que define o que é um vínculo trabalhista. Não é isso. O vínculo trabalhista, ele se observa na situação de fato, se ali estiverem presentes alguns requisitos. É por isso que eu vou fazer um MEI para resolver minha vida. Não é bem assim. Se estiverem presentes algumas características necessárias para o vínculo, o juiz vai olhar para aquilo e vai falar, isso aqui é vínculo. Que requisitos são esses? Primeiro, habitualidade. A pessoa trabalha para você todos os dias. Certo. Segundo, pessoalidade. Não posso mandar um sobrinho meu vender. Eu é que tenho que vender. Terceiro, pagamento de salário. Pagamento de salário. O que é um pagamento de salário? Ah, não, ele recebe comissão. Mas é mais ou menos igual ao longo dos 12 meses? Mantém mais ou menos a mesma faixa? Aquilo ali é salário. Então, habitualidade, pessoalidade, pagamento de salário e subordinação. Eu faço exatamente o que o patrão manda fazer. A rota que ele define... Ele define a rota, ele define os clientes e fala, você vai fazer essa rota aqui. Ah, mas ele tem um CNPJ. Não é assim que funciona. Então, mais uma vez, às vezes o patrão faz isso por ignorância, por não saber o que define. Ele escutou alguém dizer que se fizer um CNPJ está tudo bem. Mas é possível ele fazer essa terceirização com segurança? Extremamente possível. Tomando esses cuidados, né? Desde que haja um contrato muito bem elaborado e exista uma revisão no processo interno de como que ele lida com essa pessoa. Se você tiver os processos muito bem documentados e seguir à risca aquilo que está ali, você tem o exemplo, você não define rota. Assim, uma dúvida, né? Porque aí a gente entra naquela coisa lá do consumidor lá atrás, né? Que hoje é mais esclarecido e nem todos, infelizmente, têm a boa fé, né? Que se esperava. Mas, por exemplo, eu tenho um contrato, né? Um exemplo, né? Eu teria um contrato aqui com um comercial. E olha, cara, você faz o teu horário, você monta a tua carteira, você, enfim, trabalha nos dias que você quiser. Mas lógico, é evidente, se eu estou te contratando, eu preciso que você traga resultado. Por mais que talvez eu não tenha, sei lá, uma remuneração fixa, seja pura e simplesmente comissão, mas tem pessoas que estão satisfeitas com a comissão X e tem pessoas que estão satisfeitas com a comissão X dividido por 2. Né? Tem as pessoas que querem mais. Então pode acontecer realmente dele né, dar uma estacionada ali. Então você precisa de resultado de certa forma, né? Lógico, você pode rescindir aquele contrato e de repente contratar outro. Mas vamos que esse profissional, essa empresa, né? Esse contratante, ele cria uma rotina, né? Tipo assim, não, ele entende que ele quer um resultado maior, então ele vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 5, ele vai manter isso como se fosse um funcionário, porém de 600. Será que isso pode trazer um risco de vínculo? Sendo ele, a decisão dele. Não, aí não gera vínculo. Eu vejo dessa maneira. Entendeu? Porque ele chega depois e fala, não, eu estou trabalhando de segunda a sexta, de 8 às 5, te pediu isso. Cara, né? Mas você tem um contrato dizendo que ele tem essa liberdade. Mas ninguém te pediu isso. Você pode fazer, inclusive no contrato, inclusive nas reuniões internas, porque não é só o contrato, né? Inclusive nas reuniões internas, né? Inclusive nas atas. É isso aí. Não deixar revelia, né? Não deixar...
Isso em tudo, né? Tudo. A gente aconselha a patrão, por exemplo, a fazer o código de conduta interno. Que é um documento interno que a pessoa tem que fazer, onde ela vai entender as regras da empresa. E aquilo ali, a gente fala para o patrão, cara, isso aqui é super importante, porque isso aqui vai poder te gerar o direito que os patrões não usam. Advertência, suspensão, justa causa. Quebra de regras pré-estabelecidas pela empresa. Mas não é regra de fala, é regra documentada e assinada. E é interessante que não é. Aí entra uma questão que transcende a questão jurídica, né? Porque é a própria gestão, né? Quer dizer, a gestão vai fluir melhor, né? As coisas vão funcionar. A pessoa sabe o que tem que fazer, está escrito. Você está começando a entender o que eu faço. Entendeu? Eu pego o jurídico e transformo isso em algo palatável para a organização administrativa de uma empresa. Acaba sendo uma consultoria de gestão, além da jurídica. Sim, gestão. Acaba, né, refletindo na gestão da própria empresa. Aí a gente faz isso, a gente faz o código de conduta, senta, entende. Então não é um trabalho de eu sentar e fazer uma petição, entende? De entender uma demanda e fazer. Não, eu tenho que entender o DNA da empresa. É arrumar a casa, né? É arrumar a casa. Em todos os cenários, né? Exatamente. É quase um auditor, né? Praticamente. Às vezes a gente faz o serviço de compliance, que é chegar e entender o que está acontecendo e fazer a adequação da empresa às normas jurídicas vigentes. Até porque, né, você tem o conhecimento do que, por exemplo, uma fiscalização chegar na empresa, o que ela iria olhar. O que ela vai pedir. Então você pode fazer o papel do fiscal. Falar, se o cara chegar aqui, ele vai olhar isso. Então isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Opa, isso aqui não tá legal. Então vamos ajustar isso aqui, vamos acertar. Isso aí. Né? Quando ele chegar, o máximo que ele vai fazer é tomar um cafezinho com a gente e ir embora. Desse jeito. Desse jeito. E é bacana realmente, né? É importante a gente tá trabalhando assim, né? Sim. Eu já recebi, na época que tinha um escritório aqui no centro, fiscalização do trabalho. Né? E nunca tinha recebido, foi uma vez só que a gente recebeu. Eu nunca imaginei. E eles chegam de surpresa, é o papel deles, né? A gente está falando, né, de uma salinha comercial, né? Quer dizer, você nunca imaginava ser fiscalizado pela Justiça do Trabalho. E o cara chegou, bateu na porta, tudo bem, sou fiscal do trabalho. Quantos funcionários você tem? Ele olhou quantas pessoas tinham, né? Aí fez a lista, ele não pediu nada lá. Fez toda a lista, falou, olha, eu preciso dos documentos tais, de todo mundo que você tem empregado, e você tem que apresentar até tal data. Aí passei pro contador e ele, né, fez o que tinha que fazer e apresentou onde tinha que apresentar, tudo certo, graças a Deus. Mas se você numa hora dessa, você tá lá com metade da tua equipe, sem carteira assinada, né? A besteira que todo mundo faz. Olha o tamanho do problema, né, que você... E detalhe, o Elber, assim, e ela faz, que é o mais interessante às vezes, sem economizar. Porque eu já vi empresas, às vezes, ela pagar, assim, não assinar a carteira, mas pagar por fora. Ou seja, ela tem a mesma despesa. Então ela paga, de repente, o INSS do cara por fora, ela dá um dinheiro para ela em função de alguns direitos que seriam. E, tipo assim, quer dizer, ela não economiza R$1 e anda errado. Né? Então, sim, faz menos sentido ainda. A imensa maioria de empresários que eu conheço, assim, eles pensam exatamente isso. Eu estou economizando aqui. Não. No máximo, você está fazendo economia porca. Mas você acredita, né? Nosso tempo já está chegando no finalzinho aqui. Você acredita que essa cultura está mudando? Eu tenho que vir de novo aqui para a gente falar dos livros, falar das outras coisas. É muito rápido. Eu sempre falo que estou botando nosso tempo aqui. Eu falo que é 1 hora, mas é meio bom o relógio correr mais rápido, entendeu? Está em velocidade 2. Eu acho. Mas você acredita que essa cultura está mudando um pouco, da pessoa ser um pouco mais preventiva ou não? É no susto mesmo? É no susto, infelizmente. É porque o empreendedor no Brasil é um empreendedor de susto, né? É cultural, né? São gerações e gerações para isso mudar, né? Existem 2 tipos de empreendedores, né? O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. E o quadro não mudou. O empreendedor por necessidade ainda é a maioria. O que é um empreendedor por necessidade? É o cara que precisa, foi mandado embora. Tem que montar um negócio, vai vender bolo, vai vender... monta uma lojinha na garagem dele, onde ele vai vender um negocinho ali e tal. A maioria, infelizmente. E enquanto ele está fazendo o bolinho dele na cozinha dele, tá tudo certo, né? Mas aquilo começa a dar certo, ele se torna de fato uma empresa, passa a ter um ponto comercial e continua com a cabeça da cozinha dentro de casa. Aí vai bater a fiscalização sanitária, ele não fez as adequações que precisava fazer, vai bater o Ministério do Trabalho, vai bater uma fiscalização de tributos da cidade para perguntar se o alvará está em dia. Então são todas essas questões que precisam ser levadas em conta. Assim, é um assunto, né, muito rico, muito extenso, né?
Então, assim, já te convidar já de uma vez para a gente voltar, para a gente falar do livro, né, que você lançou um livro já tem um tempo. É um livro ou 2? Eu tenho 8 livros 8 livros, olha só, eu tô atrasado aqui, porque eu sei que você lançou um parceiro seu aqui no centro da cidade, Isso, tem 8 livros lançados. Estão naquela plataforma lá. Bacana. Que começa com A e termina com N. Tá lá, né? Não vou falar também para não ganhar. Não estão pagando nada, né? Mas, não... mas assim, é igual que você falou lá, né, da empresa de advocacia, isso é uma coisa que eu faço questão, às vezes, do entrevistado pontuar, porque eu acho que a gratidão é a maior das virtudes que o ser humano pode ter. Sim. Né? Gratidão não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, exatamente. Então é um momento que você, né? O cara te ajudaram de alguma forma, você aprendeu, foi ali. E nós tivemos aqui um entrevistado também que teve uma empresa que ajudou muito ele. Eu falei, cara, fala o nome da empresa, o nome do santo, porque, Legal. Cara, a gente tem que incentivar isso. Né? Incentivar quando esses anjos aparecem. Você já me ajudou numa situação que eu precisei, você me ajudou. Então, assim, tá aí a missão, talvez tenha sido essa a missão. Talvez. Enfim, mas vamos lá. Nosso tempo acabou. Perfeito. Infelizmente. Perfeito, né? perfeito. A gente marca uma outra oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre outros assuntos. Perfeito. Né? Te agradecer mais uma vez aqui por ter aceitado nosso convite. Inclusive, deixa aqui um convite para você e a Josi, sua esposa. Perfeito. De repente fazer junto, né? Quando eu cheguei aqui no estúdio, ainda falei com o pessoal, falei, poxa, acabei comentando uma gafe aqui, né? Que eles trabalham juntos, a gente poderia estar fazendo junto. Vamos marcar uma próxima oportunidade. A Josi, então. ela atua numa outra vertente. A gente ia complementar lá no escritório, mas ela traria muitas coisas legais também. Fica bem legal. A gente vai vai ter essa oportunidade já em breve aqui nas próximas semanas. Então tá fazer bom. isso de novo. Bom, vou deixar aqui o espaço para você falar aí com o seu público. Ok. Leitores, clientes, futuros clientes, né? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e eu acho que o trabalho que você está fazendo aqui, Anderson, é um trabalho necessário. Necessário na cidade de Friburgo, necessário na região e necessário, claro, trazer isso para o mundo, porque a internet não tem limites, né? Agradecer a você, honrar você por ter me convidado, ter aberto esse espaço aqui para que a gente pudesse falar um pouco do nosso trabalho. E fica o convite para conhecer o nosso trabalho. A gente está nas redes sociais aí, me procura lá, Elber Nogueira, que você vai achar. Legal. Bom, então aqui a gente termina mais um episódio do Por Trás da Placa. Fiquem ligados aí que toda semana entra episódio inédito. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar, curtir, seguir, né, levar esse conhecimento a outras pessoas, que é importante, né, a gente compartilhar conhecimento. Um forte abraço e até o próximo.